Opa, bom dia pessoal, esse é mais um episódio do podcast mensal da nossa área imobiliária. Nossa ideia é manter os cotistas e potenciais investidores atualizados a respeito dos nossos fundos VGIR e VGIP. Para falar dos últimos updates, eu trago aqui José Eduardo Varandas, sócio da gestora. Varandas, os relatórios saíram do forno com novidades e melhorias, né? Baseado neles, como é que foi o mês de agosto para vocês da gestão e o que vocês podem dizer sobre os nossos fundos? Muito obrigado, Orion. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui e falar com os investidores da casa. Antes de mais nada, como você mencionou, esse mês a gente trouxe algumas mudanças no relatório de gestão e a minha ideia nesse podcast é destacar algumas das informações e das análises que a gente está dividindo com o investidor. Bom, vou começar a falar do VGIR11, que vale sempre lembrar, é o nosso fundo de CRI, onde a gente busca entregar uma rentabilidade atrelada a CDI mais prêmio. Tá? Indo para os destaques do mês, a gente encerrou o mês de agosto com aproximadamente 97% do PL alocado em 38 operações que somam 422 milhões de reais. Durante o mês, a gente adquiriu 2 novos CRIs no mercado primário no valor de 20 milhões de reais. Entrando em mais detalhe na carteira, 91% do portfólio de CRIs é indexado em CDI, e aproximadamente 9% em IPCA. No relatório, a gente passou a detalhar que a parcela indexada em CDI tem uma taxa de juros média ponderada de CDI mais 4, enquanto a parcela indexada em inflação tem uma taxa de juros média de IPCA mais 7,1. Outra quebra importante no relatório, para entender o perfil da carteira, é a participação de operações com classificação de risco, né, no momento da compra do CRI, né, o chamado rating, emitido por agência internacional. O regulamento do fundo especifica que, no mínimo, o VGIR11 precisa de 20% de CRIs com essa classificação, com uma nota de A- para cima, no momento da compra do CRI. Hoje a carteira tem 37,5% desses papéis, tá? Quase o dobro, então, né, do mínimo necessário de 20%, com uma taxa de juros de CDI mais 1,6, tá? Aqueles papéis indexados em CDI, e IPCA mais 5,1 daqueles indexados em inflação. Tá? Então, 37% da carteira do VGIR no final tem esses papéis que no momento da compra tinham rating internacional a menos para cima, e os outros 62,5% dos papéis da carteira não tem rating internacional, mas obrigatoriamente eles precisam ter garantia real. E hoje, olhando na nossa carteira, eu convido vocês a entrar no nosso relatório, baixar e olhar todos esses gráficos que a gente coloca detalhando aí os ativos, a gente mostra que a relação de garantia de todos eles estão abaixo de 80% de LTV. Esses papéis, na visão da gestão, como a gente vem falando, possuem excelente relação risco-retorno, e a taxa de juros média deles é de CDI mais 5,4% ao ano, daqueles indexados em CDI, e IPCA mais 8,9% daqueles indexados em inflação. Bom, como resultado dessa carteira, no mês de agosto a gente entregou para o cotista uma rentabilidade de CDI mais 3,04 ao ano. Tá? Essa remuneração equivalente foi calculada em cima de R$ 100, foi o valor que a maioria dos cotistas que entraram no IPO e nas ofertas subsequentes pagaram pela cota. Se a gente, por outro lado, calcular essa rentabilidade em cima do valor de fechamento do mês, essa rentabilidade equivalente é igual a CDI mais 4,2% ao ano, que é 314% do CDI. Vale ressaltar, né, que a gente aqui da gestão está focado em manter a rentabilidade do fundo em níveis atrativos. Né? A gente vem avaliando diversas oportunidades de investimento, desinvestimento, buscando acelerar a reciclagem natural da carteira do fundo, mantendo ao mesmo tempo aí a qualidade de crédito e o perfil de risco. Bom, então agora eu vou falar um pouco do VGIP11, né, do VGIP11, que é o nosso fundo de CRI, onde a gente busca entregar uma rentabilidade atrelada à inflação mais prêmio. Indo para os destaques do mês, a gente encerrou o mês de agosto com 71% do PL alocado, em 14 operações que somam 112 milhões de reais, 113 milhões de reais aproximadamente. Durante o mês a gente adquiriu 4 CRIs no valor de 43 milhões e meio. No início de setembro, né, a gente coloca lá como evento subsequente, a gente alocou mais 10 milhões de reais de um CRI que a gente comprou no mercado secundário, né, e passou a ter mais de 77% do patrimônio líquido alocado em 15 operações. O segmento residencial tem se mostrado como aquele que oferece melhores oportunidades de investimento, né, do ponto de vista risco-retorno, fazendo com que as últimas alocações tenham sido mais concentradas nesse segmento.
É importante destacar, né, que praticamente metade dos recursos referentes à segunda emissão de cotas, né, que foram integralizados aí no fundo no início de agosto, foram alocados ainda dentro do mês. Eu estou fazendo esse podcast agora em setembro, referente ao fechamento de agosto. Os recursos caíram na nossa conta do fundo no início de agosto, né? Então, até o final do mês, praticamente metade já tinha sido alocado. Além disso, a distribuição de rendimento se manteve nos mesmos níveis que a gente vinha fazendo, mesmo no primeiro mês, né, subsequente a essa nova emissão, que reforça a nossa estratégia em calibrar o tamanho das novas emissões frente ao volume de oportunidades que a gente está vendo no mercado, visando sempre trazer valor agregado ao cotista do fundo nessas emissões. Dando mais detalhe na carteira do VGIP, 70% do portfólio de CRIs é indexado em PCA, 16% aproximadamente em GPM e 14% em CDI. Tá? Seguindo o objetivo aí do nosso fundo, que é entregar rentabilidade de inflação mais prêmio. No relatório a gente mostra que a parcela indexada em inflação tem uma média ponderada de juros de IPCA mais 8,2% ao ano e GPM mais 7,1% ao ano. Enquanto a parcela indexada em CDI tem uma média de CDI mais 6,3% ao ano. Analisando o perfil da carteira, né, a participação de ativos com classificação de risco na operação ou do devedor locatário, né, que emitiu aí o título, essa classificação por agência internacional, esses papéis somam 40% do portfólio, com uma taxa de juros média de IGPM mais 7,1%, né, daqueles indexados em GPM, e IPCA mais 6% daqueles indexados em IPCA. Os 60% restantes são papéis sem rating internacional, mas que obrigatoriamente possuem garantia real e estão todos com uma relação de garantia de LTV abaixo de 75%. Esses papéis, na visão da gestão, mais uma vez, como a gente vem falando, tem uma relação excelente de risco-retorno e tem uma taxa de juros média de CDI mais 6,3% ao ano e IPCA mais 9,3%. Mais uma vez, né, agora olhando o resultado dessa carteira, no mês de agosto a gente entregou para o cotista uma rentabilidade de IPCA mais 6,1% ao ano, já bottom line, e essa remuneração equivalente foi calculada em cima do valor de fechamento do mês, uma cota de R$ 99,00. Tá? Desde o início do fundo, né, que vale lembrar, a gente começou em 17 de março desse ano, de 2020, o VGIP distribuiu o equivalente a IPCA mais 8,9% ao ano, com base no valor da cota de R$ 100,00, que foi o valor da primeira emissão. Por último, né, é importante destacar que com a segunda emissão de cotas do fundo, o número de cotistas aumentou para 2.376 no final do mês de agosto, versus 1.010 no fim de julho. E a liquidez média diária mais do que dobrou no mês de agosto em comparação com o mês anterior. Obrigado pelas atualizações, Varandas. Bom, tivemos nesse mês 2 perguntas no Instagram feitas pelo Marlon, tá? A primeira, vocês pretendem diminuir a exposição em CDI do VGIP? Bom, Marlon, não sei se você vem acompanhando, mas a participação de ativos em CDI no VGIP vem diminuindo, tá? Em função do perfil do VGIP, essa diluição da concentração dos papéis em CDI já era esperada, né? Afinal é um fundo que a gente tem como meta entregar inflação mais prêmio. A gente tinha aproximadamente 25% da carteira em ativos indexados em CDI até maio. Atualmente, né, como eu falei agora há pouco, a gente tem aproximadamente 14% da carteira nesses papéis. Vale ressaltar que esses papéis em CDI eles foram adquiridos em março, abril, logo no início do fundo, que também foi logo após o início da pandemia, e a gente acabou alocando neles por conta de uma postura mais defensiva que o segmento residencial, que é justamente o segmento desses CRIs indexados em CDI, representam, né, para a carteira, conforme eu detalhei aqui no podcast de junho. Tá? Vale lembrar também que essas operações foram estruturadas pela casa, possuem um piso de rentabilidade. Né? Então, mesmo com o movimento de queda da Selic nos últimos meses, esses CRIs mantiveram o patamar de pagamento de juros. E a segunda, por que vocês decidiram investir em CRIs? Pretendem fazer algum fundo de tijolo? Marlon, é sempre bom repetir que aqui na Valor a gente tem por filosofia trazer como alfa para o investidor a nossa capacidade de gerar resultado, uma equação equilibrada entre risco e retorno.
Tá? A Valor tem uma atuação bastante ampla no mercado de crédito privado como um todo. A gente tem um track record extenso, né? Vem entregando resultado consistente há mais de uma década. Dentro da área imobiliária, o histórico da equipe, né, que tem profissionais aí com carreiras feitas inteiramente dedicados ao real estate, fazem com que seja possível trazer para o investidor operações sólidas, com garantia real imobiliária e retornos atrativos. Tá? Até esse momento a gente vem conseguindo entregar resultados consistentes com essa estratégia de crédito, né? Seja no VGIR e no VGIP, que são os que são abertos para o público geral, né? Seja nos demais veículos que a gente tem, que são voltados para investidores profissionais, né? Que também estão sob a nossa gestão. De qualquer forma, né, em função das nossas experiências anteriores com incorporação residencial, edifícios comerciais, shopping centers, hotéis, loteamentos, a gente está sempre atento a oportunidades para trazer para os nossos investidores alternativas de investimento que façam sentido, né? Seja em crédito, né, que é o caso do VGIR e do VGIP, seja de ativos para renda, né, como são conhecidos também os fundos de tijolo que você mencionou, ou quaisquer outras estratégias. Tá? Bom, fico por aqui, agradeço aí o tempo de todos acompanhando o podcast e a gente se fala novamente em breve. Varandas, cara, só tenho que te agradecer, obrigado pelo tempo aí na agenda. E se você que está nos acompanhando tiver dúvidas, sinta-se à vontade para nos procurar através das nossas redes sociais ou pelo e-mail ri@valorinvest.com.br. Forte abraço, a gente se encontra na próxima.